Olá, família. Família, hoje eu vou fazer um meu comentário aqui sobre aquele telefonema do presidente Bolsonaro para o senador Cajuru. Olha só, eu costumo falar que a gente diferencia o homem, um verdadeiro homem, pelas suas atitudes. É que nós diferenciamos o homem de um canalha, de um cafajeste. Pois bem, o Bolsonaro foi ligar justamente para pedir influência justamente para o Cajuru, um dos políticos, um dos poucos políticos que ainda tem ética na política brasileira. Só que a casa caiu para o lado do Bolsonaro. Então, o meu problema é que muita gente continua achando que o Bolsonaro é honesto. Uma pessoa honesta, um político honesto, jamais iria fazer o que o Bolsonaro tentou fazer. Só que por azar dele foi justamente com o Cajuru. Então, inclusive, eu quero até deixar aqui os parabéns para o senador Cajuru. É isso aí, nós precisamos de gente assim, com esse caráter que o Cajuru tem em Brasília. Olha só como é a sacanagem desse Bolsonaro, dele e dos filhos dele. Bolsonaro, vocês estão sabendo, né? Bolsonaro ligou para o Cajuru, pedindo para o Cajuru influenciar os outros senadores para não abrir essa CPI da Covid. Eu não entendo. Como é que o cara é tão honesto, o cara é um santo, e tá com tanto medo dessa CPI? Porra, quem não deve não teme, não é verdade? Quem não deve não teme. Deixa abrir essa porra dessa CPI no Senado. Se ele não deve nada, por que esse desespero todo? Por que agora ele tá soltando a franga por causa disso? Se ele não deve nada? A alegação dele era porque só ia ser investigado ele. Isso era politicagem. Só que agora o Senado ampliou a CPI para os governadores e prefeitos. Os governadores e os prefeitos estão calados. E ele continua apertando essa tecla, nesse desespero todo. Essa atitude dele leva ele a ser suspeito. E, além da suspeita, nós sabemos, o povo brasileiro, por mais ignorante, por mais que goste do Bolsonaro, tem que compreender que hoje estamos com mais de 350 mil vítimas fatais, justamente por causa da atitude dele, que ele ainda não assumiu, ele ainda não se ligou que ele é um presidente da República. Porque o ano passado, a Pfizer ofereceu para o governo brasileiro aquelas vacinas contra a Covid. O que foi que ele falou? Que não ia querer. Por quê? O interesse era da Pfizer. Agora estamos vendo aí tanto de pessoas morrendo por causa dessa Covid aqui no Brasil, é que começaram a se movimentar, o governo e o Ministério da Saúde. Só que agora, o mundo todo está querendo essa vacina. E não está tendo vacina para o brasileiro. Os países que fechou o contrato de compra das vacinas no ano passado já estão imunizando os seus povos lá. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil nós estamos com menos de 10% da população brasileira. A CPI é para investigar isso. Por quê? Ele, o Bolsonaro, foi sempre negativista em relação a essa pandemia, dizendo que era uma gripezinha. Talvez seja aí por isso que ele tem medo dessa CPI. Só que ele procurou o senador errado, o Cajuru. Não adiantou ele pressionar o Cajuru, que o Cajuru foi tão ético que divulgou o telefonema nas redes sociais. E eu quero dar os parabéns para o Cajuru agora, por essa atitude. Olha só como é. O Cajuru votou e apoiou, vocês sabem, o Bolsonaro nas eleições. Mas nem por isso o Cajuru se rendeu à pressão psicológica do Bolsonaro. Aí vem, o Bolsonaro cometeu mais outro crime. Tentar interferir em um poder do legislativo. Pedir porque o Cajuru, como senador, influenciasse outros senadores a não assinar. E ainda um agravante. Cajuru hoje divulgou outros áudios dele para o Cajuru, do presidente para o Cajuru, pedindo para o Cajuru entrar com pedido de impeachment contra o Barroso.
ministro Barroso. Que crime o ministro Barroso cometeu? Autorizar essa CPI, isso foi crime? Eu quero deixar um recado aqui para esse imbecil desse presidente Bolsonaro. Você está se complicando com suas próprias palavras. Porque se você não deve, não teme, deixa ter CPI, deixa ter o que for, você não deve, porra. Por que tá tão preocupado com isso? O Cajuru tá corretíssimo. Para você aprender. Mais de 10 crimes de responsabilidade esse presidente imbecil, idiota já cometeu contra a Constituição. E agora esse foi mais um crime. Ou pelo menos tentativa de mais um crime. Influenciar um senador para que convença os colegas a pedir impeachment de um ministro. Impeachment, quem tem que ter impeachment é você, Bolsonaro, não é o ministro. O ministro está cumprindo com o que manda a Constituição, pô. Se você deve, isso é problema seu. Mas não é porque você é presidente, você está presidente da República, que você tem que cometer crimes de responsabilidade e não ser penalizado por esses crimes. Então fica aqui a minha dica. Em falar nisso, eu lembrei, para você ver como é uma pessoa quando se trata de cafajestade. Cafajeste, sem moral, sem ética, sem honra, esse Bolsonaro. Esse canalha desse Bolsonaro, em 2007, foi cobrado do Supremo Tribunal para que abrisse a CPI contra o setor aéreo. Vocês lembram disso? Ele era deputado em 2007. Ele pressionou o Supremo para que abrisse essa CPI contra o setor aéreo. E agora, como ele está presidente, ele acha que isso é politicagem. Então você está assumindo que lá em 2007 você fez politicagem. Querer que o Supremo, a força, abrisse uma CPI do setor aéreo. É aqui se faz, aqui se paga. Você está pagando pela mesma moeda. Porque os crimes que você está cometendo não vai ficar em vão, pô. Entendeu? Então você tem que ter caráter. Primeira coisa, particularmente eu, já tivemos presidente competente, menos incompetente, mais incompetente. Mas um presidente com tanta canalice igual você é a primeira vez que eu vejo nos meus 56 anos de vida nesse país. Nenhum ex-presidente desse país, inclusive os militares, hein? Inclusive os presidentes militares que tivemos aqui. Nenhum lhe supera Bolsonaro. Quando se trata de cafajestade, é muitos crimes que você comete. Mau caratismo. Você é o cúmulo do absurdo. Essa CPI tem que haver mesmo. Essa CPI tem que investigar tanto você como os prefeitos e os governadores. Tem que ser investigado, porque tem canalhas igual a você enchendo um bolso de dinheiro com essas mortes desses brasileiros. Isso não é justo, tem que ser investigado sim. E Cajuru, meus parabéns por não ter cedido à pressão desse canalha, desse Bolsonaro. Você é um dos poucos que eu admiro aí no Congresso Nacional e espero que você também continue assim. Porque se você ceder, não só para o Bolsonaro, para esse sistema corrupto aí de Brasília, eu vou pôr você de 4 e vou meter o pau em você também. Mas por enquanto você tem o meu respeito, a minha admiração. E eu vou elogiar sua atitude. Agora o que eu não posso é concordar que um chefe do executivo tente influenciar o poder legislativo. Os poderes são independentes entre si. Engraçado que ele quer influenciar o poder legislativo e quer influenciar o poder judiciário, que é o Supremo. Que crime o Barroso cometeu, Bolsonaro, para você pressionar o Cajuru pedir impeachment do Barroso? Porque o Cajuru pediu impeachment do Moraes, do Alexandre de Moraes? Aí você achou que ele ia fazer isso com o Barroso também? Então está na hora de você acordar
você está cada dia mais, todo dia você surpreende o povo brasileiro com alguma falcatrua, com alguma palavra. Você tem o dom de tirar as pessoas que pensam do sério. As pessoas que não pensam não se incomodam, mas temos milhões de brasileiros que pensam. E você irrita esse tipo de gente. Irrita as pessoas que gostam de pensar. As pessoas que questionam. As pessoas que não são um robozinho do sistema. Você irrita diariamente. É sempre uma surpresa que vem aí do seu gabinete, do palácio. Tem um mínimo de dignidade, Bolsonaro. Como é que você tenta jogar o Cajuru, o senador Cajuru, nesse barril de lama que você e seus filhos armaram aí em Brasília? Você queria jogar o cara nesse rabo de foguete, pô. Agora, por azar seu, o Cajuru não caiu na sua conversa e compartilhou nas redes sociais. Foi o que melhor ele fez. Foi não ter cedido a sua pressão e ter divulgado o telefonema nas redes sociais. Isso mostra que ele, pelo menos, está tendo temporariamente caráter. Não sei se vai continuar, mas até hoje ele está tendo caráter. Coisa que você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é ter caráter. Então, por essas atitudes suas, é que eu estou aqui nesse vídeo, dizendo que você deu uma aula. Você, Bolsonaro, está ensinando os brasileiros como diferenciar um homem de um cafajeste. Porque você está mostrando para o povo o que é ser cafajeste. Você está mostrando para o povo claramente como que um político cafajeste e mau caráter igual a você comete crimes, infringe as leis do país. Porque influenciar o legislativo é um crime. Influenciar o poder judiciário é outro crime. O seu impeachment ainda não foi para votação, porque a maioria dos deputados de Brasília são canalha igual a você, são bandido igual a você, são miliciano igual a você, são cafajeste igual a você, a maioria. Porque se não fosse, já teríamos o seu impeachment aqui nesse país. Porque ninguém merece, pô. O povo morrendo de fome, pô, desempregado, e vocês com essa sacanagem. Porque você não chamou o Cajuru, não ligou para o Cajuru para fazer algo de bem para o povo brasileiro. Vai chamar o senador Cajuru para envolver ele nessa falcatrua sua, nessa briguinha de ego sua e dos seus filhos. Tenha vergonha na sua cara. Quer fazer suas merdas em Brasília? Faça você junto com seus filhos, mas não tente envolver um político que tem moral, não. Um dos poucos políticos que tem moral em Brasília, que é o Cajuru. Você se ferrou com essa, cara. Não vai haver impeachment do Barroso, que ele não cometeu crime. Pelo menos eu acredito que não vai haver pedido de impeachment do Barroso. O que tem que haver é o impeachment seu, porque você tentou influenciar esse senador para tirar assinatura para não ser criado CPI. Pô, você é tão honesto. Meu, eu tô incrível com sua honestidade tão grande que é que você fala os quatro ventos e tá com medo de uma CPI, pô. Deixa essa CPI rolar. Quem deve vai ter que pagar. Se você não deve, não tem que temer. Agora, essa sua atitude de contra-atacar uma CPI, você está confessando que você tem culpa no cartório. Está confessando que você cometeu algum crime. E a CPI vai descobrir. Porque, caso contrário, você não estaria nesse desespero todo. Entendeu? Então, pessoal, vocês me desculpem, esse vídeo foi um recado para esse moleque desse Bolsonaro. E também para dar os parabéns diretamente aqui ao senador Cajuru. Infelizmente, para nós paulistanos, Cajuru é senador de Goiás, não é de São Paulo. Porque São Paulo nem senador tem. Mas isso aí é outra história. Então, Cajuru, meus parabéns. Continuo lhe admirando como homem, como um político.
e continue assim. Não ceda à pressão dessa família de miliciano aí, não. Não ceda. Faça o que seu coração mandar e o que for bom para o povo, não o que for bom para o governo. Prioridade é o povo, não é governo nenhum. Fui. Tchau. Obrigado e até amanhã.